Na Primeira República, os principais ramos da indústria foram os de bens de consumo não duráveis, como o têxtil e o alimentar. Eles eram voltados basicamente para o mercado interno. Do final do século XIX até a década de 1910, o principal centro produtor da indústria têxtil de algodão foi o Rio de Janeiro. Foram construídas grandes fábricas com centenas de operários. Nos anos de 1920, a produção industrial paulista de tecidos de algodão ultrapassou a do Rio de Janeiro. São Paulo se tornou o principal polo industrial do país. Na indústria de alimentos, dois ramos se destacaram: o da cerveja e o da carne congelada. No ramo da cerveja, os capitais que imigrantes europeus investiram na formação das primeiras fábricas foram muito importantes. As fábricas estavam localizadas no Rio de Janeiro, em São Paulo e em particularmente no Rio Grande do Sul, onde era grande a influência da colônia alemã. Nas terras gaúchas também floresceu a indústria de carnes congeladas. Mais tarde, já durante a Primeira Guerra Mundial, recebeu enorme impulso com a entrada de grandes empresas norte-americanas como a Armour e a Swift no país. Uma das consequências do impulso industrial brasileiro nas primeiras décadas do século XX foi o considerável aumento das importações. Falamos tanto da importação de matérias-primas, como ferro e cimento, quanto de máquinas e equipamentos. Durante a Primeira Guerra, a redução do comércio internacional trouxe graves problemas para a importação de itens essenciais à produção industrial brasileira. Diante disso, o poder público começou a se preocupar. A solução foi estimular e proteger setores capazes de produzir dentro do país bens que reduzissem sua dependência econômica. Para alcançar seus objetivos, o governo usou instrumentos como desvalorização cambial, proteção tarifária, concessão de subsídios, e nesse contexto a atividade industrial começou a se diversificar no país. O surgimento de usinas siderúrgicas e de indústria de máquinas e equipamentos é a prova disso. No Brasil, o mercado de trabalho demorou mais para se formar que na Europa. Esse mercado só começou a ganhar expressão no fim do século XIX, quando a escravidão foi abolida e quando estabeleceram as bases jurídicas do trabalho livre. Nesse período, o país recebeu um grande número de imigrantes. Enquanto uma parcela dos imigrantes era levada ao trabalho nas fazendas de café, a outra parte deslocava-se para centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, em busca de ocupação. Nessas cidades, engrossavam as fileiras de trabalhadores urbanos. Durante a Primeira República, a dinâmica do mercado de trabalho se orientou fundamentalmente pelo princípio da liberdade do exercício profissional. O princípio da liberdade do exercício profissional está expresso no artigo 72 da Constituição de 1891. Com base nesse artigo, as propostas de parlamentares que se intitulavam trabalhistas eram sistematicamente rejeitadas. Maurício de Lacerda e Nicanor Nascimento são dois exemplos. A maioria do Congresso Nacional não aprovava leis de regulamentação das relações de trabalho. A partir da década de 1920, dois fatores interligados começaram a mudar esse quadro: o avanço da luta operária e o clima revolucionário pós-Primeira Guerra Mundial. A formação da classe operária foi possível graças a requisitos mínimos como crescimento das principais cidades do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, e a diversificação de suas atividades. A industrialização brasileira e a mudança do perfil do trabalhador, brancos de várias etnias, negros e pardos, retratado no quadro de Tarsília do Amaral, Operários de 1933. O surgimento de vilas e bairros operários é um exemplo da expansão das cidades. Nesses espaços, os trabalhadores viviam com suas famílias e estabeleciam redes de apoio na vizinhança. Eles criavam grêmios culturais e esportivos e associações de moradores. Na fábrica, o trabalho era organizado por um regulamento disciplinar, que devia ser seguido à risca pelos operários. Ele definia a jornada de trabalho, que chegava a ser de 11 a 12 horas por dia. Entre os trabalhadores, fossem eles homens ou mulheres, era comum a presença de jovens e até de crianças com menos de 12 anos.